do tempo, e luta com energia feroz. Há pouco, enquanto você falava, percebi que você estava com fortes dores, embora isso não tenha aparecido ao exterior. Não há que se sobrecarregar de trabalho como você faz, porque isso desgasta a sua saúde. Apesar de sua vida tão dolorosa, apesar do atraso causado por sua saúde, você chegará a realizar seu destino, mas não deve se matar como você faz. Acho que sua saúde pode melhorar. Quero ajudá-lo com isso. Eu percebo que você tem. Deixe-me tocar sua cabeça. Vou dizer-lhe o que lhe aconteceu e onde dói tanto. Com a minha aquiescência, o Sr. Osoyaki tocou minha cabeça com as duas mãos e sentiu particularmente a região do pescoço e occipital. Isso diante de várias pessoas que haviam voltado e formado um círculo ao nosso redor. O Sr. Osoyaki estava nervoso. Suas mãos tremiam. Seu olhar se perdia em uma remota imprecisão. Muito rapidamente pronunciou: "Aqui está. Estou vendo o que você tem. Você foi ferido na guerra por um casco de granada. Esteve às portas da morte. Espere, espere. Vou dizer-lhe onde você foi ferido. Aqui, no pescoço, e você sofre muito aí. Há muito congestionamento e espessura nesse local. É aí onde se deve operar, aí." E ele indicou a baixa região occipital. Confesso que fiquei paralisado, deixando à parte, com efeito, as avaliações do Sr. Osoyaki sobre a qualidade da minha psique e suas previsões. Tudo o que ele acabara de me dizer era rigorosamente exato. Agora, o Sr. Osoyaki não me conhecia, nem tinha ouvido falar de mim. Ele nem sabia que iria se encontrar comigo naquela noite. Ninguém o documentou sobre mim. Imediatamente fiz uma minuciosa investigação. Em suma, não podia ser guiado por uma cicatriz visível, pois fui ferido por um casco de granada que penetrara muito pouco, atuando apenas por efeito do impacto, restando atualmente apenas uma cicatriz bem pequena, de resto escondida pela gola da camisa. Por outro lado, fiquei sabendo, ao interrogar sua companheira da direita alguns minutos depois, que o Sr. Osoyaki havia perguntado a ela, assim como ao seu vizinho do outro lado, quem eu era e que ela não tinha podido informar ele. Ela também me disse que a partir daquele momento o Sr. Osoyaki não parava mais de me olhar, de falar com ela sobre mim, de dizer que eu sofria muito, que ele conhecia todo o meu cérebro, que ele queria me conhecer e etc. Por isso foi que ele parou na porta e esperou por mim. Aconteceu que quando o Sr. Osoyaki estava me expondo o que mencionei acima, o Dr. Gelei veio dizer-lhe que todas as pessoas estavam reunidas no andar de baixo e que o esperavam impacientemente. Mas o Sr. Osoyaki, muito agitado, não quis prestar atenção e respondeu: "Não, não, deixe-me um momento. Tenho grande simpatia por este homem e quero primeiro ter uma experiência com ele." Outras pessoas, incluindo a gentil e muito distinta Sra. Osoyaki, insistiram depois, sem melhor resultado. Bruscamente o Sr. Osoyaki disse-me: "Dê-me o seu cartão." Eu dei a ele. Ele o leu, depois o devolveu a mim dizendo: "Pegue-o, esfregue-o bastante com suas mãos. Muito bem, agora vá para a sala imediata e faça um desenho neste cartão. Aí você vai colocá-lo em um envelope, vai fechá-lo e depois vai me chamar. Eu fico aqui." Eu, por conseguinte, fui para uma sala próxima, onde havia um serviçal, a quem pedi um envelope. Então fiquei sozinho e comecei a traçar um desenho rápido. Infelizmente, é fato verdadeiro que a gente nunca está tão vazia de ideias como quando precisa escrever instantaneamente qualquer dedicatória ou, mais simplesmente, encontrar uma frase para testar uma caneta tinteiro, por exemplo. Além disso, eu ouvia do outro lado da porta que acabava de fechar, o Sr. Osoyaki gritando para mim: "Ande logo, doutor, ande logo, eles vêm me buscar, pedem para eu dizer, faça uma coisa qualquer, pois é uma experiência privada entre nós dois." E 2 segundos depois, ele voltou: "Termine, adicione uma frase pessoal ao desenho." Com pressa, sem tempo para refletir, constantemente atormentado, eu estava atordoado, tanto que tudo aquilo que o Sr. Osoyaki me falava, só conseguia me distrair a cada passo. Pensei primeiro em desenhar um barco, para ter um desenho simples, característico e fácil de reproduzir para o caso do Sr. Osoyaki não ser muito hábil no manejo do lápis. Com efeito, nada pior, do ponto de vista experimental, do que traçar um desenho, uma casa,
por exemplo, que não é característico senão em razão dos traços particularidades que lhes são colocados. Dadas as dificuldades que os artistas em geral, mesmo os profissionais, têm em captar o parecido de uma pessoa que, no entanto, tem a possibilidade de verem de perto e como desejarem, como querer que um médium clarividente, mesmo dotado de dons ricos e poderosos, possa perceber detalhes muito pequenos da fisionomia, depois reproduzi-los, principalmente se não se sabe desenhar. A dificuldade é tanto mais insuperável quanto que, em geral, pessoas que para uma experiência buscam um desenho difícil e colocam toda sua habilidade em um assunto mal escolhido, uma cabeça, por exemplo, ou um desenho de mecânica que só é inteligível para um engenheiro, etc., sendo que elas próprias não sabem desenhar. No instante em que eu ia desenhar um navio, o Sr. S. Soyek gritou para mim: faça um desenho pessoal, algo que tenha a ver com você. Eu estava mais confuso ainda, buscando. Tudo isso desenrolava-se em poucos segundos, quando minhas dores foram bruscamente acentuadas. Esse paroxismo provocou um abatimento temporário em minha energia latente e engendrou uma cadeia de ideias subconscientes que fez surgir o pensamento de traçar uma cruz. Sem dúvida, o meu subconsciente tinha raciocinado assim: é verdadeiramente esmagador sofrer sempre e, principalmente, não poder fazer o que decidi fazer ou o que me interessa. São perpétuos desapontamentos e perpétuas dores. Isso não é vida, isso é um calvário. E a ideia da cruz apareceu na superfície da minha consciência. Comecei a desenhá-la, mas em vez de fazer uma cruz de braços plenos, fiz uma com o montante vertical e os braços perfurados. Terminei o desenho pelos braços horizontais. Além disso, em vez de desenhar os dois braços um de cada lado do montante vertical, fiz com que este fosse atravessado pelas duas linhas, superior e inferior, dos dois braços, ver grave. 3. Fig. 13. Como desenho, era uma heresia, decidi-me, no entanto, para acrescentar um pouco mais de dificuldade à experiência. Eu estava terminando este desenho, traçado às pressas, quando o Sr. Soyek gritou para mim: acrescente uma frase pessoal, depressa, acabe, qualquer coisa, termine logo. As mesmas associações de ideias expressas anteriormente sugeriram-me a seguinte frase, que podia servir de título para meu desenho: minha vida. Eu gostaria de ter encontrado outra, mas as urgências para com o Sr. Soyek continuaram. Devia ser feito bem depressa, tão depressa que escrevi aquele pensamento de forma ilegível, e então disse a mim mesmo que afinal isso não era importante, pois era apenas uma experiência estritamente pessoal e ficaria entre o Sr. Soyek e eu. Coloquei meu cartão em um envelope cuja opacidade perfeita, verifiquei e fechei-o. Naquele momento, o Sr. Soyek, avisado por mim, entrou no quarto e pediu linha e uma agulha. Quando trouxeram, enfiou a linha na agulha, deu um nó na linha e, sem dizer o que ia fazer, atravessou o envelope de um lado a outro com a agulha até 5 ou 6 vezes. Ora, qual foi o meu espanto acompanhando seus movimentos e as idas e vindas do fio, e vendo o que o fio preto repetia no envelope, e vazada, como no meu desenho, a haste vertical da cruz, depois o braço direito, depois a linha superior do braço esquerdo. Então eu me perguntava se o Sr. Soyek já tinha visto o desenho e queria reproduzi-lo com a linha preta. Mas quando chegou ao final do braço esquerdo da cruz, o fio, em vez de atingir o montante vertical horizontalmente, terminando assim a cruz, foi encontrar a extremidade inferior do montante vertical. Nada opino sobre estas primeiras verificações, já um tanto desconcertantes, porque é bastante curioso em si mesmo que, involuntariamente quando ainda não se preparava para ler, o Sr. Soyek quase completamente sem se dar conta, fez o desenho da experiência como se seu inconsciente já soubesse de alguma coisa e tivesse guiado sua mão. Naquele momento, o Sr. Soyek pegou o envelope na mão direita, levou as costas e começou a andar de um lado para outro na sala numa espécie de agitação, as feições contraídas e o olhar distante. Muito rápido ele me disse: começo a ver, isso vai dar certo, rápido, rápido. Mas quando pronunciava essas palavras, vieram novamente suplicar-lhe que dissesse onde os convidados estavam. Ele respondeu primeiro: mas, se eu estou fazendo uma experiência com o doutor, é apenas um instante, deixe-me. Em seguida, concordou em descer, entregando-me primeiro o envelope,
em vista de que era objetado, venha, estão à sua espera, mais tarde poderá acabar essa experiência com o doutor. Venha só um instante. No salão do instituto ele foi apresentado a inúmeras pessoas, e respondeu muito amavelmente a todo mundo. Mas, na realidade, e isso era visível, estava ausente. Momentos depois, o Dr. Gelei apresentou a Marcel Prévost, que segurava na mão uma sacolinha misteriosa, e pediu-lhe que fizesse o favor de tentar um experimento com um dos documentos contidos na sacolinha, mas o Sr. Esselsoik recusou-se naquela hora e também depois, de sorte que a sacolinha guardou sempre o seu segredo. De passagem, é de se notar um aspecto bastante curioso deste mutável médium. Quando ele se sente cansado, ou simplesmente quando não está de bom humor, nesse sentido, ele é influenciado, ao extremo, pela impressão que certas pessoas lhe causam, ou, por último, quando quer fazer uma experiência com alguma pessoa presente, e mais ainda, quando já começou a obter resultados positivos com essa pessoa e sente que não esgotou tudo o que ela pode produzir-lhe, não é possível se tentar nada com este homem extremamente gentil, e que trata, no entanto, de fazer um favor ou agradar a todo mundo, para fazê-lo mudar de ideia e decidir a tentar uma experiência com outra pessoa. Foi assim como no decorrer de outra reunião que contarei mais tarde, ele aderiu durante toda a sessão a um único convidado, o Sr. Danglars, e não quis experimentar com mais ninguém. Assim, aos amáveis pedidos do Dr. Gelei, o Sr. Esselsoik respondeu que primeiro queria fazer a experiência comigo. Com efeito, ele de repente se eclipsou após acenar para mim e foi para outra sala. Temendo que essa experiência fosse a única da noite, o Dr. Gelei me pediu para permitir que várias pessoas assistissem. Isso me incomodou um pouco, porque meu desenho e minha escrita eram feitos para um ensaio estritamente pessoal, e não para uma experiência oficial. Não obstante, o Sr. Esselsoik estava impaciente por chegar a um resultado e não queria que eu perdesse tempo em mudar o documento. Por outro lado, refleti que não tinha o direito de privar daquela experiência causa científica que nos interessava, se resultasse positiva, sob pretexto de que se tratava de fatos pessoais que eu não desejava divulgar. Portanto, resignei-me e aceitei a exigência do Dr. Gelei. De resto, confesso que tinha uma esperança. Estava eu, de fato, persuadido, ou quase persuadido, de que o Sr. Esselsoik não poderia ver o que eu havia traçado. Uma vez de acordo nisso, o Sr. Esselsoik não queria um público numeroso. No início, ele aceitou apenas o professor Vallée, depois, o Dr. Usti. Ele ficara muito intimidado quando chegou ao salão pela afluência de convidados, afluência que não esperava. Ainda sob os efeitos dessa emoção, ele não se sentia confortável e queria poucas pessoas com ele. Portanto, foi preciso insistir para que o Sr. Prévost pudesse ser um de nós, enquanto ele próprio reclamava a presença do Dr. Gelei. Quando essas idas e vindas, que deprimiam o médium, terminaram, ele me pediu o envelope e imediatamente o colocou às costas, depois caminhou para cá e para lá na sala. Seu rosto estava em congestão, com sinais de ansiedade, as veias temporais se projetavam fortemente, os olhos assumiram uma expressão singular, as mãos tremiam um pouco. Como estávamos em silêncio, ele suspendeu sua concentração cerebral por um instante para dizer: falem vocês, e em voz alta, não me incomoda, fico irritado quando estão em silêncio e ainda mais quando me olham nos olhos. Isso me intimida e me impede de abstrair para ver em mim mesmo, para ver idealmente. A partir de então, sem deixar de acompanhar seus movimentos, continuamos conversando. O seguir, o Sr. Esselsoik nos disse: aqui está, eu vejo sim, eu vejo. Você queria fazer outro desenho. Não o fez, era exato, mas fez outro. É um desenho curioso. Uma cruz que não é como uma cruz normal. Dê-me um lápis, vou desenhá-la. Já de posse de papel branco e lápis, Sr. Esselsoik, sem hesitar, desenhou toda a parte vertical da cruz, depois os dois braços horizontais. Nesse momento, teve uma hesitação e disse: nem tudo está, não é como de costume, parece-me que isto atravessa, sim, atravessa sim, e juntou a linha superior dos dois braços com outra que atravessava o madeiro vertical. A seguir, ele começou a fazer a mesma coisa com a linha inferior. Feito isso, pegou o envelope de novo, virou-o na mão e disse:
Debaixo da cruz há uma frase de 2 palavras, não, de 3 palavras, não são palavras, dir-se-ia que são letras, está mal escrito, parece que existe uma palavra composta por uma única letra, não, não é isso, não posso vê-lo, não está suficientemente claro. Terminada a experiência, arrebentei o fio e abri a carta. No meu cartão havia, absolutamente semelhante à desenhada pelo Sr. Osoyaki, e de igual tamanho, uma cruz perfurada. Basta olhar a fotografia dos documentos que colei, um ao lado do outro, e que são representados em tamanho natural, sem nenhum retoque, para verificar essa semelhança. Foto 111, Fig. 13 e 14. Observar-se-á também que o Sr. S. Osoyaki indicou a linha inferior, sem terminá-la, não por não ter certeza, pois acabava de traçar, sem hesitação, a linha superior, mas por uma espécie de preguiça, como é habitual em muitos pintores que, bosquejando rapidamente um croquis, contentam-se em indicar sumariamente um movimento ou uma linha. Referindo-se, por outro lado, à linha superior que acabava de traçar, o Sr. Osoyaki disse, após iniciar a linha inferior. E aqui também. No sentido de, aqui também atravessa. Quanto à frase que eu escrevera com pressa, nas condições citadas acima, devo dizer que várias pessoas que presenciavam a experiência não conseguiram decifrá-la. Portanto, não é de surpreender que o Sr. Osoyaki não conseguisse lê-la. Por outro lado, no decorrer das experiências ulteriores, com textos melhor escritos, ele foi capaz de enunciá-los completamente. É de se notar, para terminar com este ponto, que o Sr. Osoyaki tinha, no entanto, percebido um pouco o aspecto da minha curta frase, porque olhando de perto percebe-se que, e, minha vida, forma 3 peças, o que explica porque o Sr. Osoyaki viu às vezes 2, às vezes 3 palavras, sem poder especificar. Por outro lado, pelo aspecto dos 3 fragmentos, são certamente palavras que não são, assim como letras. A leitura desta frase era tanto mais impossível quanto que o Sr. Osoyaki, mesmo falando francês com bastante facilidade, não teve a oportunidade, na Polônia, de decifrar textos mal escritos da manhã à noite, como teria feito se vivesse na França. Após esta primeira experiência, que contou com a presença dos doutores G. Leost, Marcel Prévost, o professor Vallée, e eu, fomos para outra câmara, onde as outras pessoas estavam, para contar o que havia acontecido. Depois de alguns momentos, o Sr. Osoyaki sentiu-se indisposto e, sem chamar atenção, retirou-se para uma sala próxima. Ele me explicou que era apenas um desconforto devido ao cansaço causado pela grande tensão de espírito que suportara na preocupação de ter sucesso em sua primeira experiência em Paris. Rapidamente sentiu-se recuperado e conversamos sobre várias coisas da ordem de ideias que nos interessavam. Por isso vinha dizer-lhe que, antecipando uma possível experiência, tinha preparado um documento. Bruscamente, o Sr. Osoyaki falou, Deme. Entreguei-lhe o papelzinho de tal modo que ele não ouviu. Ele o encerrou em sua mão e o colocou atrás das costas. Logo imediatamente ele me disse. Vejo 2 moedas, são moedas de 1 franco, moedas francesas, sim, francesas. Essas moedas incomodam para eu ver, vejo, no entanto, um papel e uma frase escrita. Foi escrito por uma mulher de 30 a 35 anos, alta, morena, distinta, inteligente, foi divorciada, é a esposa de um médico, ela procura na escrivaninha, entre coisas muito diferentes e de países estrangeiros, coisas antigas, ela procura o que vai colocar, escolher um pensamento, é algo impessoal, algo elevado, ideal. Estávamos nisso quando vieram nos interromper. O Sr. Osoyaki devolveu-me um pacote, dizendo, terminaremos mais tarde. Pois bem, aconteceu que, ocupado naquela noite com outra experiência, e na segunda reunião, com uma série de experiências com a mesma pessoa, o Sr. Danglars, o Sr. Osoyaki viu-se na impossibilidade material de terminar aquela notável clarividência. É por isso que decidi abrir o pacotinho e ficar sabendo sobre o pensamento de epíteto que continha. Farei observar que tudo o que foi dito pelo Sr. S. Osoyaki é rigorosamente preciso, exceto por um ponto insignificante, a idade da minha cliente, 38 anos em vez de 35. A parte esta pequena retificação, tudo foi visto, o divórcio,
o estado ulterior, o físico, as grandes características psíquicas, o fato de ter manejado e vagamente olhado vários livros de ciência e arte, referentes a diversos países e a tempos antigos, a escolha de um pensamento elevado, e mesmo a obliteração primitiva dos lacres com uma moeda francesa de £1. Basta ler o que contém no início deste artigo para verificar a exatidão absoluta de toda a clarividência do Sr. Osoyeki. Por outro lado, é fácil perceber na fotografia dos 2 selos de lacre, lâmina 3, Fig. 15, não ser possível duvidar que estão cobrindo outros selos. Além disso, insisto no seguinte, o Sr. Osoyeki não pousou o olhar no pacotinho que lhe dei. Finalmente, deve-se notar que, quem quer que visse os selos com a efígie do sacerdote caldeu adorando sim, não poderia supor que a pessoa que gosta dessas coisas pudesse usar uma moeda vulgar como outro selo. Também deve ser notado que o Sr. Osoyeki viu o selo usado pela pessoa que escreveu a frase, e não o segundo selo aplicado por mim. Tudo isso, deve-se concordar em que é particularmente perturbador. Eu disse acima que alguém veio nos interromper durante esta segunda experiência. Acontece que poucos momentos depois o Sr. Osoyeki foi apresentado à Marquesa B, com quem produziu uma experiência igualmente perfeita. O que afirmei acima sobre as condições de trabalho do Sr. Osoyeki permite-me relatar brevemente essa nova experiência. O Sr. Osoyeki pediu à Sra. X para escrever uma frase em uma folha de papel. Retirada para uma sala do instituto, a Sra. X procurou uma frase. Mais tarde, após ter realizado com sucesso essa experiência, ela me confidenciou o seguinte: não dá para se imaginar a pobreza de ideias em que ficamos, quando de repente precisamos encontrar uma frase em condições como essas. Confesso que ia escrever uma que não significava grande coisa. Qual é o nome da sua mulher? Quando o Sr. Osoyeki, que estava do outro lado da porta, exclamou: não, isso não, ponha algo pessoal, algo seu. Eu, que não acreditava em clarividência, fiquei alguns instantes parada, vendo que o Sr. Osoyeki havia percebido instantaneamente meu pensamento. Então escrevi outra frase: farei neste inverno a longa viagem que tanto desejo fazer. Mas vamos voltar à experiência. Quando o Sr. Osoyeki tomou posse do envelope, declarou: sim, senhora, você fará a viagem. E como a Sra. X olhava para ele interrogativamente, ele completou: eis a frase que você escreveu. Será que vou fazer nesse inverno a longa viagem que tanto quero fazer? Além de uma pequena variante de expressão no início da frase, a experiência teve um resultado perfeito, e a Sra. X, encantada e estupefata, estava agradecendo ao Sr. Osoyeki, quando este declarou que também poderia dizer-lhe várias coisas interessantes. Expôs então que ela queria ir para o Egito, que já havia estado lá há 3 anos atrás e guardava inesquecíveis recordações, que ela quis voltar várias vezes, mas não pôde fazê-lo por causa de sucessivas doenças de um de seus filhos, que ela queria partir desta vez em dezembro, mas que uma nova e grave doença de seu filho a impediria de fazê-lo. No entanto, afirmou, ele estaria curado e poderia realizar o seu projeto. A parte deste último ponto, que pertence ao futuro, tudo aquilo que o Sr. Osoyeki acabara de dizer era estritamente correto. Pois bem, ele não conhecia a Sra. X, e não sabia nada sobre ela. Mas o Sr. Osoyeki não ficou nisso. Ele retirou-se com a Sra. X por alguns momentos e contou a ela toda uma série de fatos completamente íntimos, relacionados à sua vida passada, produzindo-lhe um verdadeiro estupor. Quando a Sra. X saiu dessa conversa, aterrada, ela me declarou que Osoyeki lhe contara não apenas coisas que só ela sabia, mas pensamentos que tinham ficado apenas em volição. Toda essa parte da experiência não pode, infelizmente, ser divulgada devido à sua natureza totalmente privada. Tudo o que precede mostra o considerável interesse das 3 experiências positivas que tiveram lugar no Instituto no dia 12 de junho de 1923. Referi detalhadamente as condições em que foram realizadas, bem como a forma de proceder e as sucessivas atitudes, que aparecem como bastante estereotipadas depois de serem assistidas várias experiências, do Sr. Osoyeki, a fim de melhor perceber toda uma série de nuances e pequenos incidentes que nos permitem dar todo o seu valor aos fatos que estudamos. Essa narração, necessariamente longa, também tende a outro objetivo,
Permitir às pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir a essas experiências ou a sessões deste tipo, evocá-las com alguma precisão e compreender o seu caráter desconcertante. Acrescentarei que, para redigir um relatório rigorosamente exato das sessões, descrevi, sem qualquer preocupação literária e sem me preocupar com a classificação, todos os acontecimentos tal como ocorreram, respeitando a sua cronologia irregular e a desconexão das frases pronunciadas. Quando tais fenômenos prodigiosos são observados, somos naturalmente movidos pela necessidade de conhecer da melhor maneira possível tudo o que lhes diz respeito, para reduzir o desconhecido ao mínimo e abordar o mistério tanto quanto possível. Não poderemos conhecer seu verdadeiro determinismo, que, com certeza, sempre fugirá diante de nós. Mas ao menos existe o desejo de procurar alguns dados sobre aquilo que não vemos, isto é, sobre o que acontece no cérebro do Sr. Osoyeki e que ele possa analisar. Eu não pude perguntar a ele sobre isso no decorrer das experiências, porque ele era assaltado por parabéns e perguntas. Por outro lado, o estado de cansaço em que se encontrava e o ambiente febril, impregnado, é preciso dizê-lo assim, de um mal-estar indefinível, não eram muito favoráveis a uma investigação psicológica. Mas o Sr. S. Osoyeki, tendo tido a bondade de me conceder sua confiança como médico, o que é muito agradável vindo de um homem que pode analisar indiscretamente o seu psiquismo, tive a oportunidade mais tarde de interrogá-lo metodicamente, na tranquilidade de meu gabinete, sobre o que ele poderia saber por conta própria. Publiquei os resultados dessas investigações no Le Mercure de France, junto com algumas considerações pessoais sobre a psicofisiologia da clarividência em geral. É inútil agora voltar sobre esses fatos. B. Experiências de 15 de junho de 1823. 3 dias após as experiências anteriores, teve lugar uma nova sessão, também no Instituto. Naquela noite, o Sr. Osoyeki estava muito cansado. Por outro lado, ele consentira em vir à reunião, porém apenas com a condição de que nenhuma experiência fosse exigida dele. No entanto, aconteceu que, conhecendo um dos espectadores, o Sr. Danglars, desejou de bom grado tentar uma prova. O Sr. Danglars, a seu pedido e fora de sua presença, escreveu uma linha em um cartão dos seus e colocou-o em um envelope. Rapidamente o Sr. S. Osoyeki anunciou a frase escrita, onde estarei daqui a um ano. Impulsionado por esse sucesso, superexcitado e sem sentir mais fadiga, o Sr. S. Osoyeki pediu então ao Sr. Danglars que escrevesse outra frase e fizesse um desenho em um pedaço de papel e colocasse este último em um envelope. O Sr. Danglars, isolado numa das salas do Instituto, fez o que lhe foi pedido. Feito isso, o Sr. S. Osoyeki entrou na sala seguido por algumas pessoas, entre as quais estavam a Sra. G., o General Ferrier, o Sr. Dubouro, o Dr. G. Gelei, o Sr. H. Lazaro, o Sr. Schneider e eu mesmo. Assim que o envelope foi entregue a ele, o Sr. Osoyeki exclamou dirigindo-se ao Sr. Danglars. Estou vendo, mas é possível. Estou vendo a mesma frase de um momento atrás, onde estarei daqui a um ano. Sim, é isso, é possível. O Sr. Danglars no momento ficou chocado e estupefato, mas ele se recuperou imediatamente e disse, com efeito, essa é a frase que está aqui. Eis o que aconteceu. O Sr. Danglars havia executado em seu cartão um desenho que será discutido mais tarde, depois de ter pensado previamente em outro desenho. Então, muito preocupado com essa parte da experiência, ele havia, talvez um tanto subconscientemente, escrito novamente a mesma frase da primeira experiência. Isso, como se pode supor, aumentava as dificuldades para o Sr. S. Osoyeki e valorizava ainda mais o feliz desfecho. Terminado esse pequeno incidente, o Sr. S. Osoyeki continuou seu trabalho. Depois de alguns segundos, disse, veja um primeiro desenho que você quis fazer e do qual desistiu. São triângulos, triângulos entrelaçados. O desenho que você fez depois é estranho. É a cabeça de um homem. Cabeça engraçada. Também tem um chapéu. Não, não é um chapéu, é como um boné, e não é realmente um boné. É parecido com um chapéu tirolês. É assim. O Sr. S. Osoyeki então pegou um lápis e desenhou, sem hesitar, primeiro a cabeça, depois o chapéu, representado na lâmina 2, Fig. 17. O envelope foi aberto.
Continha, em um cartão de visita, a frase citada e o desenho aqui representado. Ilustração 2, Figs. 16 e 17. Pode-se verificar. Primeiro, que os dois desenhos são idênticos e sensivelmente do mesmo tamanho. Segundo, que o desenho a ser reproduzido era muito difícil, tanto mais quanto que sua execução deixava muito a desejar. Terceiro, que o chapéu, conforme explicado pelo Sr. S. Osoyaki, é um híbrido de chapéu tirolês e boné, cuja concepção e execução, pouco precisas, ofereciam grande dificuldade para o Sr. S. Osoyaki. Quarto, por último, é de se notar que antes de executar este desenho, o Sr. Danglars havia pensado em desenhar alguns triângulos entrelaçados. Depois dessa bela experiência, tornou a acontecer naquela noite o que já havia acontecido 3 dias antes com a Sra. X e comigo. O Sr. S. Osoyaki declarou ao Sr. Danglars que além daquilo ele também poderia revelar-lhe outras coisas e não quis mais se separar dele. A Sra. Osoyaki, o Dr. Gegele e várias pessoas pediram-lhe em vão que fizesse o favor de ter outra experiência com outra pessoa. Embora muito gentil, ele se fez de surdo. Provavelmente nesse caso talvez ele sinta confusamente que está em uma espécie de comunicação psíquica, misteriosa, com o experimentador e está na segurança de conseguir novos sucessos. Por isso, ele tende a continuar como um escritor que se sente inspirado e não consegue se separar de suas folhas de papel. Seja como for, ele se isolou com o Sr. Danglars e por mais de meia hora contou-lhe uma série de fatos sobre o passado, o presente e o futuro. Quanto aos fatos preditos para o futuro, ainda não é chegado o tempo que permita comprovar sua exatidão. Os do passado e os do presente, o Sr. Danglars não pôde revelá-los aos presentes por causa de sua natureza íntima, mas declarou que eram todos exatos e que isso era tanto mais surpreendente porque alguns não poderiam ser conhecidos por ninguém mais, além dele próprio. Tais são, fielmente relatadas, as notáveis experiências de clarividência feitas pelo Sr. Osoyaki nos dias 12 e 15 de junho de 1923 no Instituto Metapsíquico Internacional, e que eu mesmo pude comprovar. Assinado, Dr. Stepan Chalvit. 6. As experiências de Stepan Osoyaki no Congresso de Varsóvia. Agosto a setembro de 1923. A Society for Physical Research tinha preparado, a fim de realizar uma experiência crucial com Stepan Osoyaki, um documento que confiou ao Sr. Dingwall, seu representante no Congresso de Varsóvia. O Sr. Dingwall é, como se sabe, um prestidigitador famoso e um eminente metapsiquista e teve um papel importante na preparação do documento. Para evitar, se possível, a leitura do pensamento, não quis ele participar da experiência, e entregou a folha fechada ao Dr. Djenknut Singh, que se dirigiu, com o Sr. Sudra e comigo, em 30 de agosto de 1923, às 23 horas, para a casa do Sr. Osoyaki. A pedido do Sr. Osoyaki, e enquanto tomávamos o chá, a experiência começou imediatamente. O Dr. Djenknut Singh trouxera, além do documento da SPR, outras 2 cartas preparadas com antecedência que lhe haviam sido entregues por 2 congressistas. As 2 últimas foram preparadas e seladas com lacre no Hotel de Europa naquela mesma tarde, depois do almoço. O Sr. Osoyaki pega as 3 cartas, palpa-as e escolhe a carta da SPR, fechada em envelope cinza. As outras 2 tinham envelopes brancos. Entender-se-á, a partir do que se segue, o interesse desses pequenos detalhes. Concentra-se segurando o documento em suas mãos crispadas e começa a passear sem que o percamos de vista. Ele fala em frases curtas, com longas pausas, e eu anoto suas palavras conforme ele as vai dizendo. Eu sinto o restaurante. O Hotel de Europa não foi você, Schenck, quem o escreveu. É outro homem que eu poderia descrever a carta que estou segurando, o documento da SPR, tem vários envelopes. É uma carta e não é uma carta. Vejo uma coisa esverdeada, de papelão são as outras cartas, as brancas, as que vêm do Hotel da Europa. Vejo um estrangeiro entre 34 e 35 anos. Fala pouco. É um tanto obeso. Você falou com ele? A carta que estou segurando foi preparada para mim e não consigo entender. Eu vejo vermelho, algo vermelho, cores, não sei por que vejo uma pequena garrafa. Vejo um gabinete decorado com madeira entalhada,
grande, um tanto sombrio. É seu gabinete, para Genk. Segue uma descrição detalhada e exata do gabinete Genk no Tsing. Há na carta um desenho feito por alguém que não é artista. Há alguma coisa vermelha com esta garrafa, sem dúvida há um terceiro envelope vermelho. Há um quadro desenhado em um ângulo do papel. A garrafa está muito mal desenhada, eu vejo. Eu vejo. Naquele momento ele pega a caneta e faz o desenho da página seguinte. Fig. 18. Antes de 1923 há alguma coisa escrita. Há algo mais escrito no verso que eu não consigo ler. Vejo os dois homens que escreveram as cartas brancas. Um é o obeso mencionado antes. O outro é parecido com o secretário do Congresso, Sr. Verde. O doutor de Genk no Tsing então toma a palavra para dizer que é exato. Uma das cartas brancas é do Sr. Neumann, o eminente médico praticante de Baden-Baden. A outra é do Sr. Verde. Os dois habitam no Hotel de Europa. O continua, antes do ano, há uma data ou uma cidade. É uma escrita mais de mulher do que de homem. O doutor Genk pergunta, em que língua? O responde, em francês e adiciona, a garrafa está ligeiramente inclinada. Não tem rolha. É feita com várias linhas finas. O pacote é formado assim. Primeiro, um envelope cinza, no exterior. Segundo, um envelope escuro, esverdeado. Terceiro, um envelope vermelho. Depois, um papel branco, dobrado em dois, com o desenho em seu interior. Decidimos, apesar de nossa impaciência, devolver o documento intacto e sem ser aberto ao Sr. Dingwall, o que o doutor de Genk fez naquela mesma noite. Fig. 18. Desenho do Sr. Osoyaki. No dia seguinte, após sua comunicação sobre as experiências com o ISCH, o doutor de Genk anunciou que iria comunicar a experiência feita com o Osoyaki ao Congresso e realizar a verificação. Então, li a ata anterior e copiei no quadro negro o desenho feito pelo Sr. Osoyaki. O Sr. Dingwall mostrou o pacote intacto com seus selos. Expôs as precauções tomadas para garantir que o pacote não tivesse sido aberto. Ele disse que continha um pedaço de papel dobrado em dois, guardado em um primeiro envelope. Este primeiro envelope estava dentro de outro envelope, e este segundo envelope estava dentro do terceiro, cinza, externo e lacrado. Além disso, a embalagem havia sido perfurada em 4 lugares com uma agulha muito fina, de modo que os orifícios não se encaixassem mais ou deixassem passar luz através, se os envelopes tivessem sido retirados. O Sr. Dingwall acrescentou que essas precauções davam uma certeza absoluta e que ele afirmava que o pacote não tinha sido aberto. Todos esperavam com impaciência. O salão da universidade estava repleto e silencioso. Osoyaki, um pouco pálido e nervoso, estava emocionado. Fig. 19. Desenho do Sr. Dingwall. Lenta e sossegadamente o Sr. Dingwall cortou, com cautela e ajudado por um canivete, o primeiro envelope. Tirou o segundo, negro esverdeado, após este segundo, e da mesma forma, ele tirou um terceiro envelope vermelho. Houve aplausos. Em seguida, cortou o envelope vermelho e tirou um pedaço de papel dobrado em dois. Mostrou o conteúdo e a cópia no quadro negro, ao lado do desenho de Osoyaki. A identidade era absoluta. No verso do desenho estava a seguinte frase em francês, que o clarividente declarara não poder ler. Os vinhedos do Reno, do Moselle e da Borgonha produzem um vinho excelente. A data estava incompleta no desenho de original, dizia 22 AG 1923. Mas o havia especificado que antes de 1923 há algo que não consigo ler, uma data ou uma cidade. A sala inteira, em pé e olhando para o Osoyaki, explodiu em aplausos e tributou-lhe uma grande ovação. O doutor de Genk no Tsing exclamou, obrigado. Obrigado, em nome da ciência. Assim foi essa bela e decisiva experiência. Ela completa nossas numerosas observações sobre a maravilhosa faculdade do Sr. Osoyaki. P.S. Exata do Sr. Dingwall sobre as precauções tomadas para a experiência. O envelope fechado. Preparei o pacote lacrado na tarde de 22 de agosto de 1923. Ninguém viu essa operação e ninguém ficou sabendo o que eu havia escrito e desenhado no papel que continha. O papel media 17,5 por 11 centímetros.
Escrevi as seguintes palavras no topo da folha, antes de colocá-la no primeiro envelope: os vinhedos do Reno, do Moselle e da Borgonha produzem um vinho excelente. Tracei na parte inferior da folha uma croquis bem primitivo com a intenção de dar ideia de uma garrafa, sem traçar exatamente a imagem. E moldurei-o com 3 linhas, a quarta formada pelo lado esquerdo do papel. Em seguida, escrevi no canto inferior direito, AUG 22 de 1923. A folha foi então dobrada com a escrita voltada para fora e colocada em um envelope de papel vermelho opaco, medindo aproximadamente 11,5 por 9 centímetros. A folha foi colocada de tal modo que a escrita ficava na parte inteira do envelope e o croquis na parte do fecho. Este envelope vermelho não estava fechado e, por sua vez, foi inserido pelo lado do fecho em um envelope preto opaco. Não havia jogo entre os 2 envelopes. Este segundo envelope, sem fechar, foi então colocado pelo lado do fecho em um envelope de papel cinza, e, por último, este foi fechado e lacrado na parte inferior. 4 furos foram feitos nos cantos do pacote, que foi guardado até a partida para Varsóvia. Lá, o documento ficou trancado à chave na minha mala, ou era carregado por mim no bolso do meu paletó, preso entre as páginas do meu passaporte. Assim, até o momento em que eu o entreguei ao barão de Jenkinsberg para a experiência. 7. Experiências do Sr. de Smurlo. O Sr. Prosper de Smurlo, presidente da Sociedade Psicofísica de Varsóvia, comunicou as seguintes atas de 2 belas experiências feitas com o Sr. Osoyeki, Revista Metapsíquica, novembro 10, 1923. A Sociedade Psicofísica de Varsóvia queria realizar uma sessão psicométrica, em condições que excluíam quase completamente a possibilidade de telepatia. Sabe-se o quão provável é o papel da telepatia na maioria das sessões desse tipo, já que cada pessoa que dá ou envia qualquer documento destinado à experiência, naturalmente interessa-se pelo resultado e, conscientemente ou não, concentra seus pensamentos sobre o documento, o que pode facilitar a tarefa do vidente. Para evitar esta eventualidade, o comitê da sociedade decidiu preparar vários objetos provenientes de uma única pessoa, dos quais apenas um seria submetido ao médium. Nesse caso, a ação da telepatia tornar-se-ia mais difícil, uma vez que a pessoa em questão não sabia qual documento passaria pela experiência. A ação mental seria exercida, não sobre o documento escolhido, mas sobre aquele dos objetos em que, eventualmente, seu dono mais pensasse. Para este efeito, dirigimos-nos a uma pessoa que não é membro da nossa sociedade, o Sr. Marjan Orzaniak, artista, ilustre pintor, que também lida com arqueologia e antropologia. Pedimos a ele tivesse a bondade de nos dar alguns objetos que pudessem servir para a experiência, e que não informasse ninguém sobre este assunto. O Sr. Orzaniak não conhece o Sr. Osoyeki. Os membros da nossa sociedade comprometeram-se mutuamente a manter o segredo do projeto de experiência, até sua execução. O Sr. Orzaniak devia colocar alguns objetos, separadamente, em caixas de iguais dimensões, após tê-los rodeado com algodão para evitar qualquer ruído que pudesse indicar a natureza do objeto. Em cada caixa, também devia haver um papel com um número. Em envelopes fechados, marcados com os números correspondentes, devia estar a descrição dos objetos. Para facilitar o trabalho do Sr. W, enviei-lhe pessoalmente 4 caixas quadradas, de dimensões iguais, 9,5 vezes 9,5 vezes 2 centímetros, e um maço de algodão. Em 14 de fevereiro de 1923, o Sr. Orzaniak devolveu-nos as 4 caixas lacradas com barbante amarrado em cruz. Nós não conhecíamos em absoluto seu conteúdo, e 4 envelopes, igualmente fechados, marcados com os números 1, 2, 3 e 4. Guardei todos esses objetos sob chave. Falamos com o engenheiro Sr. Osoyeki em 28 de fevereiro, pedindo-lhe que nos concedesse uma sessão. No dia 10 de março recebemos resposta, na qual o senhor o informava que nos esperava no Hotel de Europa no dia 12 de março, às 8 horas da noite. Nada foi dito ao Sr. Orzaniak sobre isso. No dia indicado, fui à casa do Sr. Osoyeki em companhia do vice-presidente de nossa sociedade, doutor em medicina, General J. Trzemski,
chefe do Departamento Sanitário do Ministério da Guerra, falecido em 4 de julho. Estavam presentes o senhor e a senhora Osoyaki, o senhor Martin Nuska, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da Letônia, acompanhado de sua esposa. O senhor Osoyaki pegou uma das caixas que eu havia escolhido aleatoriamente, em minha casa, embrulhada em várias folhas de papel, amarrada com barbante e lacrada com meu selo, e sentou-se no sofá ao meu lado. O senhor Osoyaki participava, de vez em quando, da conversa geral, várias vezes interrompida pelo telefone. As palavras proferidas pelo senhor Osoyaki foram cuidadosamente anotadas por mim. Aqui eu as reproduzo. É uma caixa preta que antes conteve uma dúzia de placas fotográficas. Uma dessas placas quebrou. Elas foram retiradas da caixa por uma mulher magra que adora música. A caixa estava em um local próximo à rua Chmielna, em Varsóvia, mas vem de fora, da Alemanha me parece. Na tampa há uma etiqueta que tem uma coisa de estilo egípcio. Vejo uma fábrica em um local. Muitas jovens que trabalham ao redor dessas caixas. Há um montão delas, agora não há placas na caixa, contém uma coisa que não tem nada a ver com elas, um objeto cinza de vidro, não, de argila. Eu vejo fogo, não é um objeto, mas um fragmento, uma parte. Ah, como ele é antigo. Tem centenas e centenas de anos. É um fragmento de uma urna pré-histórica quebrada. Eu a vejo. Eis a sua forma. O senhor Osoyaki descreve a forma por meio de movimentos das mãos. Foi encontrada cavando o chão. Sim, vejo areia. Pessoas que cavam. Ah! Há algo mais na caixa, também uma coisa branca. Não entendo que relação pode haver entre este objeto e a farmácia. Vejo onde fica aqui em Varsóvia, Rua Marszałkowska. Uma senhora comprou esta coisa. Então o senhor Osoyaki interrompeu-se, declarando que estava cansado. A sessão, contando os intervalos e a conversa, durou cerca de 50 minutos. Antes de abrir a caixa, o senhor Osoyaki desenhou para nós com a caneta o contorno do objeto que ela devia conter. Tiramos então o barbante, o papel do embrulho e uma caixa preta apareceu à nossa vista, na qual meses antes eu havia recebido as diapositivas da Casa Zalai, que fica na rua Chmielna, em Varsóvia. Elas me foram remetidas por uma das empregadas do armazém, uma senhora magra, que mais tarde descobri que gosta muito de música. A caixa continha uma dúzia de placas diapositivas de 813x8,5. Não foi possível descobrir quem havia pegado as placas depois, ou se uma delas estava quebrada. As placas provinham da fábrica da Ernemann em Dresden, Alemanha. A etiqueta representa uma cabeça de mulher que lembra a cabeça de Isis entre duas colunas de estilo egípcio. Na caixa encontramos um fragmento de uma urna rodeada de algodão e um papel com o número 2. Após abrir o envelope marcado com o mesmo números, lemos nele a seguinte descrição, assinada pelo Sr. Wozniak, um fragmento de uma urna pré-histórica, encontrada pelo Sr. Wozniak em 1904, nas proximidades de Varsóvia. O algodão em bruto que estava na caixa e que enviei ao Sr. Wozniak, foi comprado por minha esposa em uma farmácia localizada na rua Marszałkowska, em Varsóvia. Portanto, a descrição do Sr. Osoyaki era perfeitamente exata e correspondia à realidade dos fatos. Considero essa experiência como uma das mais interessantes e instrutivas deste gênero, pois nos permite observar todo o processo do fenômeno psicométrico. O psicômetra começou descrevendo a parte externa da caixa e parecia gradualmente penetrar em seu interior até o próprio objeto. Nem o general Trzemski e nem eu podíamos imaginar que o Sr. Osoyaki nos contaria algo sobre a caixa. Pensamos que ele procederia apenas à descrição do objeto encerrado nela. Esse, então, era um fato completamente inesperado, e qualquer sugestão consciente de nossa parte deve ser excluída. Nossa sessão também desmentiu a opinião de muitas pessoas, de que o Sr. Osoyaki só vê o que está escrito à mão e não pode dizer nada sobre coisas impressas. É verdade que até então a maior parte das experiências havia sido feita com cartas. Pode-se dizer que as faculdades do Sr. Osoyaki são universais. O desenho que ele fez de uma parte do vaso quebrado, antes de abrir a caixa, parece-se exatamente com o próprio objeto. Deve-se acrescentar que o Sr. Wozniak ficou muito surpreso ao saber o resultado da experiência e que lamentou muito não termos escolhido outra caixa que contivesse um objeto que para ele era muito mais interessante.
Esta é outra prova contra a telepatia, porque tal interesse em outro objeto podia desorientar o médium. Após um curto intervalo, o tempo justo para tomar uma xícara de chá, o Sr. Osoyaki sugeriu-me fazer outra experiência com um desenho. Portanto, peguei um lápis, um pedaço de papel, o cartão de visita do Sr. Nuxa, um envelope muito opaco e um livro que serviria de escrivaninha e saí para o corredor, fechando atrás de mim a dupla porta da sala. Fiquei parado por um momento, meditando o desenho, depois afastei-me alguns passos para a direita, onde, no ângulo do corredor, vi um banco. Sentei nele, e colocando o livro no braço desse banco, fiz o seguinte desenho. Depois de terminado, coloquei o documento no envelope, fechei-o e entreguei-o ao Sr. Osoyaki. Ele o pegou, levou-o às costas e disse quase que instantaneamente: "Mas você desenhou uma coisa muito complicada, uma coisa que corta, eu vejo, são dois sabres, duas espadas cruzadas. Existe alguma coisa no meio, você a desenhou no final." "Ah! Já estou vendo, é uma flecha com a ponta para cima. Vou tentar desenhar isso, embora eu não saiba desenhar bem." Dizendo isso, o Sr. Osoyaki sentou-se à mesa, e fez o desenho aqui reproduzido, partindo do mesmo ponto e da mesma linha que eu, como ele mencionou. Fig. 21. Desenho do Sr. Osoyaki, com sua assinatura. Se a telepatia é possível neste caso, é, no entanto, muito difícil de se admitir em muitas outras experiências que foram feitas até agora. Tratava-se, com efeito, de 3 objetos, e não apenas de um, como de costume, e o Sr. Osoyaki devia, além disso, adivinhar a posição mútua. Levando em consideração as faculdades de psicometria do Sr. Osoyaki, tantas vezes comprovadas, pode-se afirmar que, nesse caso, também estávamos na presença de um fenômeno de psicometria e não de telepatia. O que foi ainda mais interessante para mim é que o Sr. Osoyaki repetiu-me exatamente, com o maior detalhe, tudo o que eu tinha feito desde que saí da sala. Ele me disse que eu tinha ficado em pé por um momento, depois tinha virado para a direita e tinha sentado no banco, em qual direção eu virava o rosto e como colocava o livro sobre o banco, etc. Tudo isso como se ele estivesse lá comigo e tivesse visto o que aconteceu. Quanto ao resto, ele contou todos esses detalhes às pessoas presentes naquela sala antes de eu voltar. Então, isso é clarividência. Realmente parece que o Sr. Osoyaki possui todas as faculdades supranormais. As atas das 2 experiências, assinadas por todos os presentes, conservam-se entre as atas da Sociedade Psicofísica de Varsóvia. Gostaria de terminar esta carta expressando minha mais profunda gratidão ao engenheiro Stepan Osoyaki, cuja gentileza nos permitiu obter essas interessantes experiências. Se a bondade do Sr. Osoyaki para com nossa sociedade ainda não se esgotou, espero ainda realizar com ele uma experiência de minha invenção, que, creio eu, nunca foi praticada. Não deixaria eu de comunicar o resultado ao IMI. Prosperdes Smurlo, presidente da Sociedade Psicofísica de Varsóvia. Varsóvia, Rua Marszałkowska, 53. Capítulo 2. A lucidez sobre o objetivo humano. Investigação experimental. Experiências com a Sra. B. Se os médiums de efeitos físicos são raros na França e nos países latinos, em compensação os médiums de ordem intelectual são bastante numerosos. Os fenômenos de premonição, de transmissão do pensamento ou, melhor dizendo, de comunhão mental, de clarividência no presente, no passado e mesmo no futuro, são observados com a relativa frequência. Os sujeitos capazes de produzir esses fenômenos são encontrados em todos os ambientes. Entre os profissionais que fervilham nos grandes centros, há aqueles dotados de faculdades verídicas, e se entre eles há muitos charlatães e exploradores de credulidade, há aqueles também, felizmente, de perfeita consciência, sinceros e honestos. Qual é, nestes últimos, a parte de verdade e a parte de erro, de lucidez real ou de ilusão? Achamos interessante estudá-lo. Infelizmente, este estudo não deixa de apresentar grandes dificuldades. Em primeiro lugar, os fatos da lucidez dão pouca facilidade à experimentação metódica. Sua instabilidade, a ausência de regras em suas manifestações, seu caráter inesperado, catastrófico,
não permitem senão acumular observações. O plano que o Instituto havia traçado era dirigir-se aos principais videntes, considerados como sinceros, em Paris, e pedir sua leal colaboração para uma investigação metódica. Pedimos a esses videntes que dedicassem 2 ou 3 horas por semana a essa colaboração. Na hora marcada, um investigador sempre diferente, desconhecido para eles, apareceria no incógnito mais rigoroso e anotaria tudo o que o vidente lhe dissesse. Seria fácil checar depois os sucessos e os fracassos, os erros e as verdades. Devemos que dizer que as gestões preliminares, a fim de organizar essa pesquisa, produziram em nós uma primeira decepção. Os sujeitos solicitados, em geral, evadiam-se. As desculpas eram sempre as mesmas: excesso de trabalho, falta de tempo, etc. De todos os pretextos, que nos foi dado com frequência, era plausível. Só a perspectiva de serem submetidos à pesquisa, de se encontrarem, por assim dizer, perante um juiz, bastava, disseram-nos vários deles, para os paralisar. Aceitaram, mas com a condição de não saberem, antes da sessão, que se tratava de um investigador, que apareceria de improviso como um cliente comum. Essa condição, legítima em tese, na prática era inaceitável. Os cientistas, alguns deles médicos, todos muito ocupados, não podiam perder tempo em solicitar consultas individuais ou em fazer antecâmaras. Dentre todos os sujeitos, apenas 2 consentiram em se colocar inteiramente à nossa disposição. Como precisamente esses 2 videntes estavam entre os mais famosos de Paris, a Sra. B e a Sra. F, limitamos nossa pesquisa a essas 2. Por razões independentes da nossa vontade, tivemos de adiar o trabalho com a Sra. F para uma época posterior. No entanto, a nossa investigação com a Sra. B é suficiente para nos permitir conhecer as fases e os resultados. Como se verá mais adiante, são de natureza satisfatória e nos oferecem fatos claros, precisos, alguns dos quais merecem ser considerados clássicos. Nossa investigação sobre a lucidez da Sra. B consistiu em 2 períodos bem delimitados. No primeiro recebemos testemunhos de um grande número de pessoas de espírito crítico e dignas de fé, que também haviam tido ocasião de observar por si mesmas, antes do nosso estudo, as faculdades de clarividência da Sra. B. Na segunda fase, organizamos nossa série de experiências sistemáticas. A primeira fase não tem, obviamente, aos nossos olhos, e não poderia ter, senão um indicador e um valor relativo. Com efeito, sabe-se o quanto os depoimentos, mesmo que sejam de primeira mão, se não forem registrados imediatamente, podem ser distorcidos por alterações involuntárias de memória, ou pela tendência irresistível e inconsciente de exagerar quando se trata de fatos maravilhosos. Portanto, não os levaremos em consideração, seja qual for o interesse das narrativas. Agora é uma mãe que recebe, segundo ela diz, de seu filho morto na guerra, relatos exatos, ignorados dela mas reconhecidos mais tarde como verdadeiros, a respeito dos seus últimos dias e da sua morte. Em seguida, é outra mãe, cujo filho, também morto na guerra, vem agradecer por um presente, descrito em detalhes pela vidente, enviado na véspera da batalha em que foi morto. De outra feita, é um homem cujo filho havia morrido em circunstâncias misteriosas, crime ou suicídio, a quem a vidente dá os mais circunstanciados detalhes, absolutamente inesperados e reconhecidos como exatos, sobre as causas dessa morte. Mais uma vez dizemos que tais fatos, que poderíamos multiplicar, não os mencionamos senão a título de exemplo e sem insistir neles. Faremos uma única exceção no caso seguinte, porque é relatado por um médico eminente e apresenta um caráter preciso e rigoroso. O Dr. Scovesco teve a bondade de escrever, para nossa pesquisa, este caso pessoal. Caso do Dr. Scovesco. Eis o curto relato que você me pede. Observe que tudo isso aconteceu alguns anos antes da guerra e que eu não escrevi, como deveria, uma anotação ao sair da casa da Sra. B naquele momento. Não dei qualquer importância ao que ela predisse para mim e eu não entendia nada daquilo. Até um ano depois não surgiu em minha memória a estranha previsão da Sra. B, quando minha irmã sucumbiu em plena juventude e saúde, como resultado do sarampo. Fui vê-la, instigado por alguns amigos que falaram muito bem dela para mim.
Era absolutamente impossível que ela soubesse quem eu era. A ninguém eu comunicara minha intenção de ir falar com ela. Eis o que ela me disse, particularmente notável.